Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao resumo da lição da Escola Sabatina. Durante toda esta semana nós refletimos sobre um tema muito importante. Falamos da lição do número 7, que tem como título geral Adoração no contexto da educação. O texto principal desta semana nos levou à seguinte reflexão no livro de 1 Crônica, capítulo 16, verso 29, que diz o seguinte: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adoração é um tópico fundamental e a lição desta semana nos mostrou de forma bem direta e instigante que nós fomos criados ou projetados para adorar. Mas, como o pecado distorceu nossa estrutura, nossas expressões de adoração, agora podem ser mal direcionadas ou equivocadas. É possível adorar coisas erradas ou adorar a coisa certa da maneira errada. Adorar objetos no lugar de Deus é um problema, mas não tão sutil quanto dirigir a adoração a Deus de modo que ele rejeite essa adoração. O tema adoração torna-se bastante interessante quando transcendem a questão da bateria e das projeções de vídeo e envolve vida ou morte. Apocalipse 14, junto com seu paralelo no Antigo Testamento, em Daniel 3, mostra o alto risco que qualquer pessoa se envolve quando faz uma adoração de modo errado. Este ângulo é relevante não apenas para o estudo e a preparação no tempo do fim, mas também pode inspirar cristãos que estão sofrendo perseguição. Saber que temos a necessidade fundamental de adorar, que essa dimensão do espírito humano foi afetada pelo pecado e que a adoração pode ser uma questão de vida ou morte, deve nos convencer de que o tema precisa ser incluído de maneira simples e direta e bem feita na educação adventista. Embora a adoração possa e deva ser extremamente pessoal, ela não é imune à crítica ou a alguns erros. Jesus afirmou que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Você pode conferir isso no livro de João, capítulo 4, verso 24. Todos os cristãos acreditam que Deus deve ser adorado, e aí o consenso termina. Como adorar? Quando? Onde? Com que frequência e assim por diante são algumas questões para nossa reflexão e estudo. Os dois extremos a serem evitados seria concluir que existe um modo único e uniforme de adorar a Deus que abranja todos os detalhes, mas precisamos entender que a cultura, a circunstância, a disponibilidade, um exemplo claro é que nem todos têm acesso a uma igreja. E até certo ponto, o caráter e a personalidade do adorador afetarão a aparência da adoração. Outro extremo é pensar que a adoração é simplesmente uma questão de preferência pessoal e que Deus aceitará todas as formas. A pergunta que devemos fazer é: o que a Bíblia nos diz sobre formas aceitáveis de adoração? Será que ela nos fala alguma coisa sobre isto? Como sabemos que Deus tem preferência em relação à adoração? Isso é bem simples para responder, porque Ele mesmo nos orientou, Ele nos disse como deveríamos adorá-lo. Uma mulher levanta a questão da adoração, quando Jesus falou com a mulher junto a um poço. A conversa avançou para o assunto desconfortável dos relacionamentos fracassados no passado e nos atuais ilícitos. Olha só, em João capítulo 4, verso 18, você pode conferir isso. Como qualquer um de nós faria, ele contornou esta questão delicada e redirecionou o foco, nesse caso, para as preocupações nacionais controversas. Jesus, queridos, mostrou gentil sabedoria e tato ao não seguir as linhas originais, mas permitiu que a mulher redirecionasse o assunto. Jesus estava interessado em convencer, não em envergonhar. Retomando a conversa, então, a mulher aproveitou a oportunidade de ouro para que um profeta resolvesse um conflito sobre locais de adoração adequados. Queridos, eu quero levar você a refletir. Depois de apresentadas as opções,
a resposta clássica de Jesus de que o Pai não seria adorado em nenhum dos dois lugares, desapontou e esclareceu ao mesmo tempo. Em João 9, verso 3, aparece uma resposta semelhante, em que Jesus negou duas opções apresentadas. Ele deu continuidade com uma advertência muito relevante. Jesus sempre nos direciona para o momento certo e para a coisa certa. E aí a resposta foi: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você confere essas palavras no livro de João 4, verso 23 e o verso 24. 3 frases destes versos nos dizem que Deus tem preferência na adoração. Primeira frase que nós podemos perceber isto é a expressão verdadeiros adoradores. Segunda coisa é o fato de que o Pai busca uma classe específica de adoradores para adorá-lo. Terceira coisa, a frase enfática de que aqueles que adoram devem fazê-lo de uma forma específica. Esses pontos devem nos tirar do subjetivismo e da tendência de confiar na sinceridade como o único teste de adoração aceitável. Ter intenções sinceras é uma condição necessária para a adoração verdadeira, mas não deve ser considerada a única. Em retrospecto, agradecemos à mulher samaritana por ter abordado o tema de adoração, pois isso fez com que tivéssemos o registro dos pensamentos de Jesus sobre o assunto. Queridos, estes foram os pensamentos importantes para observarmos, pois a adoração é uma questão decisiva, talvez a questão crucial nos eventos finais da história da Terra. Por isso, eu e você precisamos aprender muito sobre esse tema. E eu convido a você, a todo momento de adoração, adorar a Deus em espírito e em verdade. Quero agradecer a você porque tem estado conosco todos esses momentos, ouvindo a lição da Escola Sabatina. Que Deus te abençoe e que a cada dia, cada manhã, sejamos então reavivados pela Palavra de Deus. Até a próxima lição e um maravilhoso final de semana para você.